Agora a gente vai falar do tema mais escabroso que existe no Brasil. A gente vai falar da raiz, agora a gente vai ser radical. Ah, o Eduardo está ficando muito radical, agora eu vou ser mais radical do que nunca. Sabe por quê? Porque eu vou agora, junto com vocês todos que estão nos ouvindo, vocês, meus amigos, minhas amigas de Heliópolis, que estão hoje aqui pela primeira vez através da rádio 87.5, pessoal da TV Quirimurê, pessoal da TVT, pessoal que nos assiste pela Com TV e por todos que nos retransmitem pelo Brasil. Vocês vão ver agora o Eduardo radical, porque é o Eduardo que vai na raiz do problema do Brasil. O Eduardo que vai falar do maior problema que existe no Brasil e olha o que eu vou falar agora, nenhum outro país do mundo, isso não é uma opinião, isso é um fato, e um fato que é atestado pela maior consultoria do mundo no estudo recente que eles fizeram, o problema que está por trás de tudo que a gente vê de injustiça, o que a gente vê de pobreza, o que a gente vê de fome, o que a gente vê de criminalidade no nosso país. Uma notícia que saiu esse fim de semana e que passou despercebida. As pessoas não deram muita ideia para isso. E além de não dar muita atenção, de não dar muita ideia, a forma como ela foi noticiada já diz muito. Como a gente está anestesiado em relação ao maior problema que existe nesse país. Olha essa notícia da Folha de São Paulo. Põe aqui na tela. Bancos, olha isso, e presta atenção, fica comigo, tá? Fica comigo, que é muito sério. Bancos lucram 25 bilhões no terceiro trimestre. E olha o que a Folha escreve. E sinalizam que o pior já passou. E eu vou dizer para vocês o que é o pior, e eu vou ler a notícia. Mas calma aí, pior? Nunca teve pior, Vivian. Não teve pior para os bancos, porque durante a pandemia, no caos que a gente viveu, teve uma ajuda do governo de mais de 1 trilhão. A gente às vezes fala de milhão, às vezes, muito de vez em quando a gente fala de bilhão, mas talvez a gente quase nunca fale de trilhão. Na pandemia, enquanto as pessoas estavam com fome, enquanto as pessoas estavam perdendo o emprego, os bancos tiveram ajuda de trilhão. E tiveram um lucro durante o pior ano da história recente brasileira econômica, onde a economia encolheu mais de 4%, os caras tiveram um lucro de quase 50 bilhões de reais. Lucro. Vamos só falar o seguinte, a gente está falando de 3 meses, a gente não está falando de um ano. E a gente está falando de lucro. Sabe o que é lucro? Lucro é o seguinte, não é o que os caras ganharam ali somando a tarifa, o imposto. Não, é o que sobrou depois de tudo, depois de todos os gastos, depois dos impostos que eles tinham que pagar. Depois, Vivian, porque banco tem um macete, eu trabalhei 20 anos em banco, eu vou te falar o macete que eles têm. Eles pegam o monte de dinheiro que eles emprestaram e falam assim, não, isso aqui a gente vai jogar para um devedor duvidoso. Então é o PDD, né? É a previsão para devedores duvidosos, que não vão pagar. E aí, eles tiram isso do lucro. Na verdade, o lucro é muito acima disso. Então, vocês imaginam o seguinte, vocês acham que a gente está falando de todos os bancos do Brasil? Não, calma, não são todos não. Então, eu vou ler a notícia para você não ter dúvida. Os quatro grandes bancos brasileiros listados na Bolsa de Valores reportaram lucros que somam 25 bilhões de reais só no terceiro trimestre de 2023. Aí vem a Folha. O número é ligeiramente maior do que o resultado do segundo tri, quando esses 4 bancos ganharam 24 bilhões de reais. E semelhante ao mesmo período de 22. Aí eu te pergunto, que pior que passou? Que pior? No último trimestre foi igual? No ano passado foi igual? Que pior? Agora, o que talvez você não tenha ideia, meu irmão ou minha irmã, talvez o que você não tenha ideia seja do que significa 25 bilhões de reais.
Agora, antes de eu te fazer uma demonstração do que significa isso, que quatro bancos estão lucrando em 3 meses, não é num ano, tá? 4 bancos lucrando em 3 meses. Deixa eu só continuar a notícia para eu te falar um outro dado, só para te chocar. Põe aqui o restinho da notícia, por favor. Aqui, ó. Os esforços dos bancos iniciados já no segundo trimestre para recuperar a rentabilidade que nunca deixou de existir e nunca deixou de ser gigante, bilionária, parece estar dando certo. As carteiras de crédito aumentaram, mesmo que ligeiramente, enquanto o PDD, olha o que eu falei, a provisão para devedores duvidosos, e a inadimplência caíram. Só teve um banco que, apesar de um lucro bilionário e lucro recorde, acabou sendo mais afetado, que eles chamam o escândalo das Americanas. O escândalo das Americanas é o seguinte, é uma fraude de 50 bilhões de reais, a maior que já foi cometida na história desse país, de uma empresa que os 3 principais donos são as 3 pessoas mais ricas do Brasil. Quem está com 5 gramas de maconha vai preso e a pena é de 7 anos, 8 anos, 10 anos e fica preso, sem ser julgado. Quem rouba ali 1 quilo de carne vai preso. Agora no Brasil, quem faz uma fraude de 50 bilhões, não é bilhões de reais, o que aconteceu? Eles sequer foram chamados para depor. Estamos falando de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Eles estão jogando tênis em Miami, estão andando de iate em Monte Carlo, estão estourando champanhe e gravando videozinho na internet dizendo que o problema do Brasil é a impunidade. Mas você sabe qual o único banco, olha como são as coisas, qual o único banco que teve uma perda maior com Americanas? Eu vou ler para você. No terceiro trimestre, o maior impacto da recuperação judicial das lojas Americanas, da empresa, foi o Banco do Brasil, que aumentou a cobertura contra o calote de Americanas de 70% para 100%. Qual o banco que mais perdeu dinheiro com lojas Americanas? O Banco do Brasil. É o teu dinheiro, irmão. É o teu dinheiro, irmã. Porque mais da metade do Banco do Brasil é público. Sabe aquela galera que falava, mas isso é o mercado, ele ajusta, é diferente quando é público? Aí, ó, o golpe das Americanas pegou o teu dinheiro. Pegou o teu dinheiro mais do que de Bradesco, pegou o teu dinheiro mais do que de Itaú, pegou o teu dinheiro mais do que Santander, que, aliás, o CEO das Americanas era o CEO do Santander, coincidências da vida, e quem mais se prejudicou foi o Banco do Brasil, e ninguém fez nada. Ninguém mais fala sobre isso. Ninguém mais fala sobre isso. Enquanto isso, os 4 maiores bancos do Brasil, em 3 meses, têm ali um lucro que sobra de 25 bilhões de reais. Deixa eu te mostrar, Vivi, o orçamento para um ano das maiores cidades do Brasil. Põe na tela, por favor. Isso é o que as 20 maiores cidades do Brasil, esse dado é de 2021 fechado, tá? As 20 cidades do Brasil com maior orçamento. Isso aqui é a receita e que bate ali com o orçamento da cidade. Isso aqui é o que a cidade tem para gastar por ano. Em um ano inteiro. São Paulo, 72 bi por ano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, olha que loucura, que o que os 4 bancos do Brasil têm de lucro por ano, é mais do que uma cidade com mais de 12 milhões de pessoas tem para fazer tudo. Tudo é tudo, tá? Educação, segurança, tapar buraco, cortar árvore, atender as pessoas, saúde, tudo para 12 milhões de pessoas. Agora, vê o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de pessoas. E 6 milhões de pessoas têm, durante um ano, e para pagar funcionalismo, para pagar os policiais, para pagar as policiais, para pagar o sistema de justiça, tudo, eles têm o mesmo valor para atender mais de 6 milhões de pessoas que os
4 bancos, não são todos os bancos, não, que os 4 bancos lucram em 3 meses. Só que é o seguinte, eles lucraram em 3 meses, nos próximos 3 meses, eles vão lucrar de novo. Nos próximos 3, eles vão lucrar de novo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala uma coisa que banco produz. Não lembrou? Quer mais tempo? Banco não produz nada. Banco não produz um alface. Banco não monta um computador. Banco não produz uma cadeira. Banco não conserta um carro. Banco é só um caminho por onde o dinheiro vai de um lugar para o outro. O problema é o seguinte, que esse que é improdutivo está sacando esses bilhões daqueles que são produtivos. É o teu dinheiro, irmão, que acorda 5 horas da manhã, pega 1h30, 2 horas de condução, chega em casa 8 horas da noite e vai dormir depois às 11, porque tem que ter o tempo com teu filho, com teu companheiro, com tua companheira. Aí tu vai lá, compra uma TV, a TV custa R$1.000, só que tu tá pagando essa TV há 4 anos. E a TV, você ainda deve R$5.000 da TV. A gente mostrou outro dia que na taxa cobrada pelo Crefisa, a gente mostrou a reportagem aqui, R$100 pegos emprestados, viram em 5 anos 15 milhões de reais de dívida. Você não ouviu errado, não. Na taxa cobrada, que a gente mostrou aqui na reportagem pela Crefisa, R$100 pegos emprestados em 5 anos, viram 15 milhões de reais. Isso é dinheiro do microempresário, do cara que tem um bar e tem dificuldade de fazer o bar funcionar direito, da mulher que tem ali um salão de cabeleireiro, do cara que tem uma oficina de automóvel, do pessoal que está ali ralando pra caramba, da galera que é trabalhadora, a galera que produz no Brasil não fica com nada, porque esses bilhões têm um destino. 25 bilhões de lucro. Eu trouxe mais uma coisa aqui para vocês. Põe o próximo slide, por favor, aqui para dar algumas referências de como... Aqui, ó. Esse aqui, a gente pega governos. Isso aqui é de 2019, é um pouco mais antigo, mas foi quando eu peguei a lista inteira aqui. Você pega, por exemplo, olha só que loucura. Você pega Goiás. O orçamento para um ano inteiro do estado de Goiás é quanto... Os 4 bancos lucram em 3 meses. Lucram em 3 meses. Você pega aqui, outros, aqui, ó, Pará, Pernambuco. É uma loucura. Põe o próximo slide agora que eu vou mostrar gastos que a gente tem, por exemplo, com o programa de aquisição de alimentos. Está aqui, ó. Esse governo deu um mega... O que é o programa de aquisição de alimento? É um programa onde você pega, para o cara que é pequeno agricultor, e fala assim, eu vou comprar a tua produção para você ter certeza de que vai vender e poder aumentar a sua produção, gerar renda. Todas as pequenas cidades do Brasil se beneficiam com isso, porque o cara consegue vender a produção dele e gasta comprando uma coisa para fazer uma reforma na casa, gasta para comprar uma coisa ali no material de construção, né, no cabeleireiro, no restaurante, etc., na farmácia. O programa desse ano... para você poder atender, e esses alimentos que são comprados são alimentos que vão para escolas, são alimentos que vão para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Esse programa, esse ano, recebeu um mega gás e o programa o ano inteiro tem 900 milhões de reais. O Brasil inteiro, 220 milhões de pessoas. O programa de aquisição de alimentos para bombar a agricultura familiar, pequena no Brasil, as cooperativas. Esse programa tem 900 milhões. Os 4 bancos mais importantes do Brasil lucram, em 3 meses, 25 bilhões de reais. Põe o próximo slide. Tem mais um slide que eu separei aqui para vocês terem ideia. Isso aqui é o desse ano, o orçamento federal, ou seja, Brasil, o orçamento federal do governo, está no site, na internet, é o oficial. Isso aqui é o número, aqui, valores em R$1, quanto que cada área do governo tem de orçamento para o ano inteiro. Aqui estamos falando de Brasil.
220 milhões de pessoas. Vou te dar um exemplo. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Aqui, ó, Ciência, Tecnologia e Inovações. 17 bi. A gente disputando para ficar um país que tem que investir em ciência, tecnologia, tem que criar coisa nova, tem que ter pesquisadores, tem que ter centros de inovação, que é o que fez os países do mundo chegar onde chegaram. O que a gente tem para o ano inteiro, no Brasil inteiro, é menos, bem menos, do que os 4 bancos maiores do Brasil lucram em 3 meses. Quanto que a gente tem para defender o meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente? 3,5 bi. É mais ou menos um oitavo o que tem para meio ambiente o ano inteiro no Brasil, que podia ser uma potência ambiental, o que tem para o ano inteiro no Brasil é mais ou menos um oitavo do que os 4 maiores bancos do Brasil lucram em 3 meses. Nos próximos 3, eles vão lucrar a mesma coisa de novo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se esses bancos, vamos fazer aqui um exercício, é tudo hipotético, né? É tudo aqui no campo da imaginação, da filosofia. Se esses 4 bancos, se a gente chegasse e falasse o seguinte, ó, esses 3 meses vocês não lucraram nada, dá quê? Dá os 25 bi. Sabe o que ia mudar para esses bancos? Nada. Isso é lucro, é o que sobra. Depois, tudo que eles têm para gastar. Não ia mudar nada. Sabe o que muda, por exemplo, para a agricultura brasileira, familiar, principalmente do pequeno e médio agricultor, se você mete 25 bi de reais a mais no ano, muda tudo. Tudo. Com 25 bi de reais em um ano, com que esses 4 bancos lucram em 3 meses, com isso aqui em um ano, se acaba com a fome no Brasil. Se acaba com a fome no Brasil. Com isso aqui, lucro de 3 meses em um ano, rapidamente se acaba com o problema de moradia no Brasil. Só que o problema é que não só você vai conseguir ter esses 25 bilhões que estão no setor improdutivo e saqueados, tomados da maneira mais suja, como a gente mostrou, com taxas de juros altíssimas, com desinformação da população, com lobby, com impostos que nunca aumentam porque eles têm lobby no Congresso. Porque é assim que funciona. O poder desses caras é maior do que poder de governador, é maior do que poder de ministro, é maior do que poder de presidente no Brasil. Essas famílias que são donas desses bancos. Sabe quando que o Brasil vai conseguir ser um país minimamente justo e direito? E é importante você saber isso. Que isso que eu vou te dar é um fato agora. Enquanto essa turma continuar sugando, igual um vampiro, os recursos que esse país rala, sua e sua sangue para produzir, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E aí você vai ficar vendo conferência. Eu fico com raiva quando, juro, eu não estou falando desse governo, estou falando de todos os governos que já existiram. Conferência do banco não sei o quê. Aí vão os ministros todos, para agradar, para receber palma de dono de banco. Enquanto no Brasil a gente não receber vaia de dono de banco, está tudo errado. Enquanto a galera estiver querendo palma de dono de banco, a gente vai continuar na lama, afundado na lama. É um escárnio, nenhum lugar do mundo, estudo da McKinsey, maior consultoria do mundo, tem a lucratividade que os bancos têm no Brasil. E esses caras mandam. Na reforma tributária, eles mandam. No presidente da Câmara, eles mandam. No presidente do Senado, eles mandam. No Banco Central, eles sempre mandaram. Sempre mandaram. Os bancos mandam no Brasil. E se é 25 por trimestre, todo mundo aqui é bom de conta, por ano é mais de 100 bi. Só os 4. Não são os bancos, são só os 4 maiores bancos. Dinheiro que sai da produção e vai... Você sabe o que esses caras vão fazer com esse dinheiro? Vão emprestar mais, para sugar mais teu dinheiro. Não vão botar em produtividade nenhuma. Aí, um deles chega e fala assim, vamos abrir a nossa fundação, o nosso Instituto de Educação, de Arte, de Cultura, vamos botar R$1 bilhão.
E aí fica fazendo propaganda na Globo, fica fazendo propaganda no Estadão, na Folha, nas rádios, querendo fazer... Eu preocupado com você. Aí na propaganda tem uma criancinha que fala helado, entendeu? Tadinha da criancinha, que tem nada de... ela não tem culpa nenhuma disso, entendeu? Mas é isso, querendo enganar todo mundo. Aí vem um filho correndo, abraça o pai na praia com o pôr do sol, preocupado com o seu futuro. Não é isso? O Bradesco tinha um slogan agora. Entre nós, você vem primeiro. Uma ova, irmão. Uma ova você vem primeiro. 25 bi de lucro no trimestre, os 4 bancos. Então é o seguinte, é por isso que cada vez eu tenho me radicalizado mais. Não é dar uma ajustada. Não é dar uma ajustada. Não é chegar e falar, vamos fazer uma reforma, vamos fazer esses bancos pagarem um pouquinho mais de imposto, em vez de 25 bi, eles vão ter 22 bi de lucro. Aí no próximo trimestre, eles conseguem aumentar de novo para 25 bi. Olha, fomos para cima dos bancos. Eu, Eduardo, acho que o sistema financeiro, os bancos no Brasil, tinham que ser todos estatizados. Tinha que ser estatal. Por que tinha que ser do Estado? Porque todo esse dinheiro ficava na mão do Estado para escolher para onde é que vai. Porque no Brasil, além desses caras ganharem um monte de dinheiro, para quem se acha que o Itaú empresta dinheiro? Para quem se acha que o Bradesco e o Santander emprestam dinheiro? Para o cara pequeno numa taxa boa? Ou para o cara que já é muito rico? E do pequeno ele vai e esfola cada vez mais? China, milagre econômico. Pergunta se na China os bancos não são todos públicos. Pergunta se na China os bancos não são todos públicos. O que acontece com todo esse lucro na China? É para o Estado investir de novo em ciência e tecnologia, em combate à fome, em estrada, nossa, você viu a ponte que a China fez? Você viu o porto que a China tem agora? Você viu os carros que estão chegando da China? Como é que isso surge? Você planta um parafuso, nasce um carro? Não é. É com estudo, é com universidade. E como é que sobra esse dinheiro todo na China? Sobra por quê? Não fica se metendo em guerra o tempo inteiro que nem os Estados Unidos e não tem um sistema financeiro que nem o do Brasil que suga todo o dinheiro. E aí tem dinheiro para aplicar. E você escolhe onde é que você vai colocar o dinheiro, no pequeno agricultor, no pequeno empresário. Você coloca dinheiro para as pessoas poderem ter o ofício na vida em vez de ter que acabar na prisão. Enquanto a gente não enfrentar de frente o maior problema do Brasil, e enfrentar de frente não é com impostinho a mais, não. Esses aqui, são nossos inimigos. São nossos adversários. Eles são os que a gente tem que derrotar. Derrotar. Eles são os vilões. Os vilões do nosso país. Tu já manja filme que tu assiste na Netflix, não sei o que, etc. Tem lá o mocinho e o vilão. O vilão é aquele que você torce o tempo inteiro para ser preso, né? E etc. Infelizmente, a gente vive numa cultura que a gente torce para ser morto, o pessoal, quando vê o negócio. No final de quase todo filme, mata o vilão. Cultura lixo essa que a gente tem, que a vida, a justiça é feita quando você mata alguém. Mas vem cá, sabe vilão? Essa turma aqui é tudo vilão. Enquanto não enfrentarmos isso de frente, pode vir com planinho de não sei o que de meio ambiente, vamos economizar água, vamos fazer não sei o que de moderninho, vamos fazer de não sei o que de agora direito disso, direito daquilo, vamos não sei o que. Enquanto isso aqui não tem democracia, não tem direito, não tem liberdade nenhuma, que é tudo mentira, não tem imprensa livre nenhuma, porque eles que patrocinam a imprensa livre, não tem fome resolvida, não tem nada. Enquanto não enfrentarmos isso aqui, que é a alma desse capitalismo selvagem que destrói as nossas vidas, não tem solução. Sejamos radicais enfrentando esses que são os maiores vilões do Brasil. 25 bilhões de reais de lucro em 3 meses. E ainda tem a pachorra de dizer, o pior já passou, pior que nunca veio. Porque no último tri foi o mesmo lucro e no ano passado foi o mesmo lucro. Vergonha. A vergonha do Brasil, os bancos. A vergonha do Brasil, os bancos. Grava isso.
Grava isso. O dia que a gente resolver isso, a gente tem alguma chance.